Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, espero que estejam bem e espero que estejam aí ligadinhos para a gente fazer a nossa aula aqui hoje através da internet aqui, né? Eu creio que logo a gente vai poder estar juntos, né? Logo nós vamos poder estar novamente reunidos ali fisicamente para continuar o nosso estudo. Mas enquanto não é possível, a gente vai se organizar dessa forma para a gente poder dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. Ok, queridos? Então, eu peço para que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Não sei se vocês estão lembrados, só para a gente poder conectar, né? Nós começamos no capítulo 1, ali quando o Senhor se revela, né, a João, que está ali preso na ilha de Patmos, e ali várias informações são dadas, o Senhor traz ali uma série de revelações sobre ele, a presença dele, ele fala para que João escreva as coisas que eram, que são e as coisas que ainda iriam acontecer. O Senhor se revela como aquele que está no meio dos 7 candeeiros, né? Os 7 candeeiros são as 7 igrejas, né? E ali ele pede que envie aos anjos de cada igreja. E aí eu dei um break nessa sequência e eu fui lá com vocês no livro de Daniel, para a gente trabalhar, para vocês entenderem, né, que o livro de Apocalipse ele está ligado ao cumprimento da 70ª semana de Israel, tá? Então, quando a gente fala na 70ª semana, aquela semana que faltou, nós vimos ali no material, inclusive, vocês já devem ter recebido aí o material, né, que eu mandei em PDF para vocês, que é o material falando sobre as 70 semanas. Então, aqueles gráficos, aquelas imagens, todas foram colocadas ali para que vocês pudessem acompanhar isso e entender. Para a gente chegar aqui no livro de Apocalipse e você entender, né, a questão do mundo, a questão dos crentes em Jesus e a restauração de Israel, tá? Como nação e cumprimento do seu propósito espiritual, né? Israel sempre teve um propósito espiritual que precisa ser cumprido na sua totalidade. Isso não foi, isso vai acontecer como resultado da 70ª semana, que é a última semana que falta sobre Israel. Nós vimos ali que o final, o cumprimento da 70ª semana é o que vai trazer, né, o tempo que nós chamamos de milênio, que é esse tempo onde Israel então ali vai cumprir o seu papel, tá? Mas há várias coisas que antes são colocadas, que é o que nós vamos estudar ainda. Então foi importante o livro de Daniel para você entender, né, que ali já haviam várias profecias, várias coisas estabelecidas para esse tempo, tá? Que é descrito depois de uma forma mais específica, mais detalhada no livro de Apocalipse, ok? E a gente volta agora, né, não mais no capítulo 1, a gente volta para o capítulo 2, tá? Onde o Senhor, então, que está, né, mandando aproveitar, tem um cafezinho aqui, gente, né, não tem ali a Cleuzinha, ou a Cris, ou a Carmen, mas eu falei assim, deixa eu preparar o cafezinho aqui, porque não pode faltar um café, tá? O bom é que você está na sua casa também, você pode até tomar um café também, junto comigo, e a gente vai fazendo o estudo aqui. Bom, vamos lá. Ele vai escrever a carta às 7 igrejas. A primeira é a carta à igreja de Éfeso, tá? O que é importante a gente entender, tá? Essas cartas que foram enviadas aí às igrejas, tá? Tanto que o texto diz, né? As igrejas, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Isso está lá no capítulo 1, no versículo 4, né, quando João então está falando ali, tá? Ele frisa isso no primeiro e no último capítulo, tá? Capítulo 1, depois no capítulo 22, tá? Os capítulos 2 e 3, eles tratam especificamente da igreja. Lembrando, gente, que essa palavra igreja, nós temos que entendê-la dentro de um contexto bíblico, porque nós temos um contexto histórico, social, onde muitas vezes essa igreja, né, por exemplo, para nós,
aqui no Brasil, o que é igreja para nós? Igreja para nós é a igreja evangélica, é a igreja onde nós estamos, mas o sentido bíblico de igreja, que é a palavra eclesia, é todos os que foram chamados para fora, aqueles que foram chamados para Cristo, tá? Então, quando você pensar em igreja, nós estamos falando de pessoas, primeiramente de pessoas que creram, pessoas que receberam, pessoas que experimentaram, né, dessa graça de Deus, ok? Que mais aqui? São 7 igrejas e para cada uma dessas igrejas, porque são cartas específicas, né, há uma mensagem específica, né, especial para cada uma delas. Historicamente, essas igrejas todas elas existiram, tá? Vocês receberam uma imagem aí que eu mandei para vocês, que é uma imagem lá mostrando o mundo ali naquela parte geográfica daquela região. Vocês viram ali a ilha de Patmos, bem pequenininha. Eu estou olhando para cá porque eu tenho um monitor aqui maior que eu estou usando para me dar esse apoio para trabalhar com vocês. E eu estou com a minha Bíblia aqui embaixo, tá? Então, nós temos ali a ilha de Patmos, pequenininha, e depois você vê, né, o continente ali onde as 7 igrejas estavam, lembrando que essas igrejas se encontravam numa região que hoje é a Turquia, tá? Então todas as igrejas, as 7 igrejas estão geograficamente posicionadas dentro da Turquia, tá? É só uma informação, acho que vale a pena se colocar e somar, tá? São igrejas, essas igrejas existiram de fato, tá? Foram literais naquele tempo, tá? Então, quando essas cartas foram escritas, havia um sentido de comunicar a essas igrejas, tá? No primeiro propósito, comunicar a essas igrejas aquilo que o Senhor queria falar com as igrejas que estavam ali e, perdão, e satisfazer as necessidades que aquela igreja tinha. Lembrando que o contexto ali era um contexto de perseguição, era um contexto de luta, os cristãos eram perseguidos, tá? Não apenas perseguidos pelos romanos, mas eles também eram perseguidos pelos próprios judeus, tá? Porque os judeus consideravam os cristãos, os seguidores do caminho, como se fosse uma heresia, tá? Uma distorção do judaísmo que eles acreditavam. E os romanos, na verdade, entendiam ali os cristãos, os seguidores de Cristo, os seguidores do caminho, entendiam eles como um segmento dentro do judaísmo. Tá? Então era esse contexto que existia, não tinha essa coisa de igreja. Na verdade, para romanos, né, para gentios de forma geral, aquilo era o quê? Aquilo era um segmento do judaísmo. Né, assim como tinha lá os fariseus, os saduceus, era um movimento novo que tinha surgido, tá? Dentro do judaísmo. Para os judeus, né, aquilo era uma heresia, porque de fato eles não acreditavam que Cristo era o Machia, que Cristo era o Messias que eles estavam esperando. Tá? Então, só para você se localizar dentro disso. Tá? Então, as cartas cumpriram um propósito, as escrituras têm muito isso. Né? Se você imaginar, né, o corpo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, todos eles tiveram, ao longo dos séculos, um cumprimento geracional. Tá? Mas a gente sabe que há um cumprimento profético final. Tá? E quando nós pensamos no Apocalipse, a gente tem que ter isso muito claro, que há um cumprimento profético final. Então, o que é escrito aquelas 7 igrejas transcende, né, a própria existência das 7 igrejas. E é isso que é importante vocês entenderem, porque existe uma necessidade, um valor espiritual, algo espiritual por trás disso, que transcende aquele momento e chega até hoje com um sentido muito mais amplo. Eu falo que, na verdade, ainda que tivesse as 7 igrejas, essas 7 igrejas elas têm um significado muito maior, que cabe muito mais a nós nos dias de hoje do que propriamente aquelas 7 igrejas que existiram lá atrás. Tá? Por quê? Porque é um segundo objetivo aí. O primeiro foi o princípio do cumprimento histórico lá atrás, mas talvez o grande objetivo era ao João escrever essas 7 cartas, as 7 igrejas, mandado pelo Senhor, era revelar o quê? O que essas 7 igrejas representam, tá?
elas representam o quê? 7 tipos, tá? 7 tipos ou 7 condições, 7 estados, né, diferentes de indivíduos ou de comunidades. Porque quando a gente pensa em igreja, a gente pensa em pessoas. Quando a gente pensa em pessoas, a gente sempre pensa na ideia de uma comunidade, que não precisa ser de 10 mil pessoas, 1000 pessoas. Comunidade pode ser um grupo pequeno, né? Pode ser ali 2, 3, 10, 15, 20, é uma comunidade. Por quê? Porque elas têm algo em comum, né? Elas têm uma comum unidade, algo que as une. Então, 2, 3, 10, 20, 30 pessoas, você já tem uma ideia de comunidade. Gente que está unida, tem algo em comum que as une, tá? Então, é importante compreender esses valores, tá? Porque a ideia é mais ou menos essa. O princípio é esse, é mostrar, tá? Esse estado, essa condição, esse tipo de indivíduos, tá? E de comunidade que sempre existiram no passado e continuam existindo ao longo da história e existem no dia de hoje. E o propósito em mostrar isso é para que esses indivíduos, essas comunidades, né, que totalizam esse valor do 7, tá, pudessem entender, ser instruída, corrigida, alinhada com a verdade de Deus, de maneira que, principalmente, na verdade, até naquilo que nós chamamos com a proximidade do fim. Quanto mais próximo do fim, a urgência do que Deus está falando acaba sendo maior. Tá? Então, quando a gente pensa 7 igrejas, né, então a gente tem que entender o que esse número 7 ele representa. Tá? O número 7, na Bíblia, ele traz essa ideia de plenitude. Se você assistiu aquele vídeo que eu mandei no meio da semana passada, está falando sobre isso, plenitude, né? Plenitude, perfeição, completude, sempre tem esses 3 significados, tá? Plenitude, perfeição e completude. E o princípio e desses 3, o que se encaixa melhor no sentido do texto que nós estamos lendo aqui é justamente o sentido de completude, tá? É a completude no sentido de a quantidade total do povo de Deus que existe num determinado momento. E é claro que se nós estamos falando de Apocalipse, é a referência à quantidade total do povo de Deus, de indivíduos, de comunidades que existem naquele determinado momento. Por isso que eu falo que tem muito mais a ver com o nosso tempo agora do que propriamente do que foi escrito naquele contexto lá atrás, daquelas igrejas que existiram na Turquia, tá? Que nenhuma delas hoje existe mais, ok? Tá? Então, o que a gente tem que entender? Quando nós falamos das 7 cartas, a gente tem que entender as 7 cartas, elas têm que ser lidas, elas têm que ser primeiramente entendidas dentro do contexto do livro de Apocalipse. Quer dizer, então, que eu não posso fazer nenhum estudo? Pode, claro que pode. Você pode fazer um estudo das 7 igrejas, até porque nós vamos encontrar, né, as 7 igrejas nos dias de hoje, é claro. Porém, assim, quando eu quero fazer um estudo escatológico, trabalhando o livro do Apocalipse, eu tenho que entender que as 7 igrejas foram colocadas lá dentro. Então, ainda que eu possa trabalhar e encontrar verdades que eu possa trazer para os dias de hoje, para a minha vida, para a minha fé, para a minha comunidade ou para outra comunidade, eu não posso jamais esquecer que isso foi colocado dentro do livro de Apocalipse. Se o Senhor quisesse falar desse assunto separado, isso não estaria onde está. Tá? Então, às vezes a gente pega o livro de Apocalipse, pega as 7 igrejas e sempre trabalha as 7 igrejas de forma separada. Não, gente, as 7 igrejas estão ligadas ao tempo do fim. Tá? Elas têm a ver com a totalidade do povo de Deus, dos crentes em Jesus, dos crédulos do Senhor, que vão viver o tempo chamado o fim, esse tempo do fim. Seja o que este fim represente. Seja o que este fim seja no sentido é o fim dentro da tribulação? Não, é o fim antes da tribulação? É o fim ao final da tribulação? Não importa, tá? Não importa, porque não há uma clareza em dizer quando é este fim, mas há um apontamento para o fim, tá? Então aí as pessoas têm às vezes as suas leituras
tribulacionais, pré-tribulacionista, meso, mid, pós. Eu não vou entrar nisso, porque eu quero que você entenda que o que foi escrito de uma maneira muito maior do que essa leitura que às vezes nós podemos fazer, tá? Então, está dentro do livro de Apocalipse, tem que ser entendida dentro do livro de Apocalipse, tá? Então, está ligado a esse tempo chamado fim. Se é antes da tribulação, se é junto com a tribulação, se chega ao final da tribulação, as 7 igrejas, é uma outra conversa, tá? É uma outra conversa, ok? Então, vamos em frente aqui. Então, é dentro desse contexto de Apocalipse que o Senhor envia as cartas para a sua igreja. Nós temos que entender por que o Senhor está enviando cartas para a igreja dentro do livro de Apocalipse. Porque o Senhor quer falar com essas igrejas, o Senhor quer tratar essas igrejas, o Senhor quer restaurar essas igrejas e o Senhor quer fortalecer essas igrejas. Tá? A ideia que você tem que entender quando nós falamos das 7 igrejas é o Senhor está preparando o seu povo para o que há de vir. Tá? O que há de vir, na verdade, não é nem em si falar da tribulação, que as pessoas ficam focadas na tribulação, as trombetas, as taças da ira. Na verdade, o resultado final de tudo isso é o encontro com o próprio Senhor Jesus. Tá? Então nós temos que entender que é para isso que o Senhor prepara a sua igreja, para Ele. Tá? E o Senhor sabe que até chegar esse momento, há outras coisas que vão estar acontecendo, então ele, juntamente com isso, prepara a sua igreja para lidar com esse tempo, até que chegue e se cumpra o propósito maior, que é o propósito do Senhor estar com a sua igreja, com a sua noiva, ok? Por isso que no final de cabo, nós vamos ver aqui, né, nós vamos falar aqui, vamos começar pelo menos hoje a falar sobre a igreja de Éfeso, é por isso que você vai ver que ao final de cada uma dessas cartas para essas igrejas, o Senhor fala ao que vencer, ao que vencer, e ao que vencer, é sempre 7 vezes nós vamos ver isso para cada uma das igrejas. Então isso está indicando o quê? Está indicando que se existe vencer, ele está falando de lutas, tá? Não existe vitória sem lutas, tá? E não existe luta se não tiverem batalhas, ok? Então ele está indicando que haveriam lutas, lutas que eu vou dizer, lutas internas, tá? Nós vamos ver isso, lutas internas e lutas externas. Tá? Então, se a gente for olhar hoje no contexto do corpo de Cristo, de forma geral, isso já existe. O que o Senhor está trazendo nessas 7 cartas é uma realidade que já existe em muitos aspectos, você vai ver isso, e que nós temos que estar atentos com as batalhas que vão ser travadas aqui dentro e com as batalhas que vão ser travadas ao nosso redor. Ok? Vamos lá. Existe acho que só vale a pena citar, existe uma leitura que algumas igrejas, alguns teólogos, alguns estudiosos fazem, que eles afirmam que essas 7 igrejas, elas estão ligadas a 7 períodos da igreja na história. Tá? Então cada igreja representaria um período, cada carta, perdão, né? Aquela igreja representaria um período que a igreja experimentaria, dentro de uma ordem cronológica, começando com Efésios seria a primeira igreja, no primeiro tempo, a primeira fase, a primeira etapa, e terminando com a Odisseia, que seria a igreja do fim. Tá? Durante muitos anos, gente, essa visão ela ganhou um espaço na igreja, tanto que era comum as pessoas, quando eu cheguei ao Evangelho, eu ouvia muito isso, nós somos a igreja de Laodiceia. Eu posso dizer que essa afirmação está certa e errada, porque nós somos a igreja de Laodiceia também. Porque qual é o problema dessa linha? E vocês vão ver que eu mandei uma imagem para vocês aí, para vocês verem como era essa visão, essa imagem que tem aí, mostrando aí as 7 eras da igreja. Tá? Então essa foi uma forma de pensar muito comum. Hoje ela tem perdido força. Por quê? Porque um dos grandes problemas é que nós somos a igreja de Laodiceia também, mas o fato é, nós encontramos todas essas igrejas nos dias de hoje. Talvez em alguns lugares do mundo, por exemplo, quando nós olhamos para a igreja brasileira, em alguns aspectos, né, do movimento cristão no Brasil, você pode virar e falar assim, nós com certeza somos a igreja de Laodiceia. Né?
Mas se você for, essa não é uma verdade universal, porque se eu falo que esse é o momento da igreja, nós teríamos que encontrar a igreja como um todo no mundo, sendo caracterizada pelo mesmo comportamento que Laodiceia tinha. E não é verdade. Porque se você for em alguns lugares do mundo, o que você vai encontrar? Você vai encontrar um outro contexto. Você não tem uma igreja morna. Você tem uma igreja, na verdade, firme, atuante, viva, fervorosa na fé, uma igreja que tem sido santa. Em alguns lugares você vai encontrar igrejas, talvez como Sardes, né? Que é uma igreja que o Senhor fala, vocês têm aparência de vivo, mas estão mortos, né? Então, o fato é, nós encontramos, né, em todas as eras da igreja, né, desde que o Senhor estabeleceu a igreja no livro de Atos, nós encontramos essas 7 igrejas presentes em todas as eras. Talvez, em algum determinado momento, uma característica, por conta do lugar onde nós vivemos, seja mais forte. Então, talvez para nós aqui, esse contexto seja mais forte, o contexto de Laodiceia. Mas, por exemplo, se você entrar no trabalho cristão feito nas populações ribeirinhas, o trabalho cristão que é feito no interior, no sertão do Nordeste, você não vai encontrar, muitas vezes, a mesma realidade das igrejas que nós encontramos aqui no estado de São Paulo, dentro desse mundo que nós vivemos. Então nós temos que entender que a visão do Senhor ela é global, ela é macro, e às vezes nós temos uma visão micro e pequena por quanto nós estamos olhando a nossa cidade, o nosso estado ou o nosso país. Mas o nosso país não reflete a realidade da igreja no mundo. Só Jesus de fato sabe a condição da sua igreja no mundo. Afinal de contas, nós vimos no capítulo 1, ele é aquele que está no meio dos 7 candeeiros de ouro. Amém, queridos? Então, quais são as 7 igrejas? As 7 igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós vamos falar de cada uma delas, tá? É interessante, assim, acho que vale a pena como informação, como construção, cada uma dessas cartas, elas foram escritas. Para os dias de hoje, isso não faz muito sentido, não tem muita importância para nós. Mas no contexto histórico lá atrás é bem interessante, porque elas foram escritas dentro de uma estrutura de decreto imperial. Tá? Então isso tem muito sentido para aquela época, porque ela seguia a ideia de um decreto imperial. Então, como é que era essa estrutura? Primeiro, essas cartas elas começavam com uma mensagem, tá? Com uma palavra estabelecida ali, elas tinham um padrão, tá? Elas começavam ali com uma saudação. Se você observar, cada uma dessas cartas tem uma saudação, né? Por exemplo, aqui no caso de Efésios, ao anjo da igreja de Éfeso escreve, isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então tem uma abertura, né, uma saudação no sentido de uma abertura, e logo a posição de Jesus é apresentada. Então aqui ele é apresentado como aquele que está no meio dos 7 candeeiros. Se você for para Esmirna, ele diz assim, em Esmirna ele se apresenta, né, a posição dele, ele fala assim, o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Né? Em Pérgamo ele fala aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, e assim o Senhor vai né, trazendo essa abertura da carta, a posição dele. Depois ele faz uma avaliação de cada uma das congregações, tá? E dependendo da avaliação que ele faz, ele tem sempre um apelo, né? Um apelo a voltar, a se arrepender, a mudança, né? E uma ação que ele fala, né? Mude, faça isso, faça assim, faça desse jeito, tá? E depois há sempre uma promessa. Sempre as cartas terminam com uma promessa de recompensa, né? E a recompensa é dada aos vencedores, ou seja, aqueles que, ouvindo a avaliação, aqueles que, entendendo o apelo e praticando o que o Senhor fez, esses na verdade vão receber essa recompensa, ok? Vamos lá, vamos em frente. Depois eu mandei para vocês também aí uma outra imagem, chama 7 igrejas, tá? É um resumo, tá? Um resuminho bem bacana, bem simplesinha, tá? Que mostra lá, fala lá, tem as colunas, né? Igreja, elogio, crítica e promessa. Então tem lá Éfeso, Esmirna, e assim vai descendo, né, as linhas com as igrejas, e depois tem as colunas, né, dizendo qual é o elogio. A igreja tal Jesus elogiou,
de tal maneira. Igreja X, Jesus elogiou de outra maneira. Qual que é a crítica? Para essa igreja Jesus disse isso, para essa igreja Jesus disse isso. Ou, para essa igreja Jesus não disse nada, não tinha nenhuma crítica para essa igreja. E depois qual que é a promessa? A promessa para essa aqui é a árvore da vida, para outra é vestes brancas, para outra é reinar com Cristo. Então, essa estrutura é igual. E eu estou mandando essa imagem para vocês entenderem exatamente essa construção que é feita, tá? Que é presente em cada uma das igrejas, ok? Vamos em frente aqui. Então nós estamos vendo que Jesus é que ele literalmente ele dita, né, para que João escreva, tá? E aí nós chegamos aqui, depois de várias coisas que o Senhor fala, que nós já falamos lá atrás, então eu não vou entrar de novo. O Senhor fala que começa no capítulo 2, carta à igreja de Éfeso. Então quero ler com você aqui, acho que não vai dar tempo da gente falar toda a igreja hoje, tá? Mas a gente introduz aqui. Mas o texto diz assim, preste atenção comigo, acompanhe aí se você está com sua Bíblia, né, no papel, ou se você está com o aplicativo da Bíblia no seu celular, acompanha comigo, diz assim, né, tudo isso são palavras de Jesus. Por exemplo, na minha Bíblia, tudo que é palavra de Jesus ou do Senhor, ela está em vermelho, tá? E diz assim, ao anjo da igreja de Éfeso, escreve. Lembrando que nós falamos lá atrás, gente, que essa palavra anjo aqui, tá? É a ideia de mensageiro, tá? Então provavelmente ela se refere muito mais ao líder, tá? Aquela ideia, por exemplo, do pastor como o anjo da igreja, ou o líder, aquele que tem autoridade, que está cuidando do rebanho de Jesus, porque a ideia de liderança, né, bíblica, a ideia do pastorado ou da liderança bíblica de forma geral é cuidar das ovelhas do Senhor, porque as ovelhas não são minhas, as ovelhas elas não pertencem a nenhum líder, nenhum pastor. Nós estamos cuidando do rebanho que é de Cristo e prestaremos conta a Cristo do que fizemos com o seu rebanho. Ok? Então ele fala, ao anjo da igreja de Éfeso escreve, isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, tá? Que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E ele fala, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tem perseverança, e por causa do meu nome sofrestes, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o seu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém, queridos? Então, só para a gente trabalhar aqui, é importante, vocês vão ver que eu sempre vou dar uma introdução, tá, sobre a igreja, porque o que é importante? Essa introdução, muitas vezes, ela traz algumas revelações que nos ajudam a entender o que Jesus está falando a respeito daquela igreja. Por exemplo, Éfeso era Éfeso era uma cidade muito importante naquele tempo, tá? Para vocês terem uma ideia, Éfeso ela tinha um ponto estratégico que ela literalmente fazia uma conexão pelas suas estradas de comércio, tá? E ligava os dois lados. Ela levava o caminho que subiria ali para o Império Romano, tá? Para a Europa, e o direcionamento para o caminho da Ásia, tá? Então era uma cidade extremamente importante, tá? Foi uma das maiores cidades, se eu não me engano, ela ficava apenas atrás de Roma, na sua quantidade de pessoas, tá? Então uma cidade muito populosa, era sinal de que era uma cidade muito grande, tá? Depois eu vou mandar o arquivo em PDF para vocês vão ver algumas imagens que eu coloquei, tá? Ali de Éfeso, mostrando lá o anfiteatro, várias estruturas ali que ainda existe até hoje, né? Que são ruínas e são monumentos ali, locais turísticos hoje, tá? Uma das coisas que é interessante, que a gente vai entender,
é que Éfeso, por ser obviamente uma cidade romana, uma cidade com toda essa grande, era uma cidade que tinha toda uma questão muito forte de idolatria. Tá? As pessoas adoravam vários deuses ali, era uma miscelânea de deus para cima e para baixo, mas há um destaque ali para o templo de Diana, dos Efésios, ou de Ártemis, né? Que inclusive é considerado como uma das 7 maravilhas do mundo, né? O templo de Diana não existe mais, tá? Foi destruído no ano de 614, se eu não estou enganado, mas o fato é que era uma grande, era uma estrutura enorme, tá? Maravilhosa, no sentido arquitetônico falando, né? E ali era um grande templo de adoração, e ali você tinha os prostitutos cultuais e as prostitutas cultuais. A maior parte dessas divindades, os seus sacerdotes ou sacerdotisas estavam ligados a cultos que envolviam sempre essa questão da sexualidade, tá? E no caso de Diana ou de Ártemis não era diferente, tá? Vamos em frente aqui. Então guarda isso, porque isso é importante você lembrar, tá? Desse contexto de idólatra. Então, obviamente, muitos ensinos errados, muita coisa que tentava se mesclar, né? As pessoas muitas vezes acreditavam em mais de um Deus, em mais de uma coisa, então havia todo um misticismo, né, muito forte, uma crendice muito forte nas pessoas, tá? E isso em algum momento poderia influenciar a igreja, tá? A igreja de Éfeso é uma igreja que foi estabelecida por Paulo, tá? Na sua primeira viagem missionária lá no ano 53. Depois Paulo deixou lá Priscila e Áquila, tá? Depois teve Apolo, se aproximou lá. Apolo também se aproximou, chegou ali. Paulo ficou depois, acho que foi na sua terceira viagem missionária, Paulo ficou 3 anos lá ministrando. Então você imagina o que é ter como pastor da igreja, né, o apóstolo Paulo 3 anos ministrando para aquela igreja, tá? Então, depois que ele vai embora, ele depois deixa Timóteo lá, tá? Timóteo acaba sendo o pastor e acaba ficando e cuidando dos trabalhos que haviam na cidade de Éfeso, tá? Aí a gente vai entender, né, uma grande preocupação de Paulo sempre foi com a doutrina bíblica, com os ensinos bíblicos, né? Então isso também refutando a questão do judaísmo, tá? Para fortalecer os cristãos ali na sua fé no Senhor, mas também combatendo as heresias e os enganos que poderiam entrar na igreja, tá? O sincretismo religioso, que às vezes acaba acontecendo. Nós temos no Brasil hoje um sincretismo religioso muito forte. Há muitas igrejas que parecem tudo, menos igrejas cristãs, por conta desse sincretismo religioso. Existem cultos que o que você olha, né, parece muito mais um centro espírita, por exemplo. Eu lembro que eu morava em Cuiabá, e lá em Cuiabá eu conheci um cara que... Cuiabá, ela tinha um rio, o rio Cuiabá separava Cuiabá de Várzea Grande lá. E o que é interessante é que esse cara foi um dos grandes pais de santo que ficava lá em Várzea Grande. Esse cara se converteu. E ele falou um dia, eu conversando com ele, ele falou: cara, eu vejo algumas coisas que nós praticávamos isso no terreiro. E eu vejo as pessoas trazendo a mesma ideia para dentro das igrejas e trazendo isso como forma de culto ao Senhor. Então o apóstolo Paulo tinha essa preocupação, tá, de que as pessoas examinassem as doutrinas, que as pessoas se apegassem e se atessem apenas com aquilo que o Senhor, Deus, havia revelado a eles. Tá? Então, se depois você quiser ler Atos 20, a partir do verso 29, Paulo está lá advertindo presbíteros da igreja de falsos mestres que estariam no meio deles. Tá? Ele orientou inclusive Timóteo, tá, a admoestar irmãos para que não ensinassem outra doutrina. Está lá em 1 Timóteo 1, a partir do versículo 3. E juntamente com essa parte doutrinária, Paulo também destacou a importância do amor. Se você olhar depois ali a carta de Efésios, no capítulo 5, eu vou só rapidinho aqui abrir para nós aqui, na carta de Efésios, deixa eu procurar aqui, irmãos, no capítulo 5, no versículo 2, ele vai dizer assim,
Versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus, isso é importante, grave isso, como filhos amados e andar em amor. Então, e andar em amor, ser imitador de Deus, tá? Significa andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, quando a gente interpreta, a gente percebe que há uma correlação entre as coisas, tá? Uma correlação, imitar a Deus, andar em amor, tá? Isso, e é importante você gravar isso, porque algo que Jesus vai falar com esta igreja exatamente sobre isso, tá? Aí Jesus fala, né? Olha, versículo 2 e 3, Jesus fala: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Então Jesus está, elogiando várias qualidades que ele vê nos irmãos ali em Éfeso. Tá? Então ele elogia o trabalho árduo, né, o labor, ele elogia a perseverança, tá? E a gente pode trazer isso para os dias de hoje, né? O que o Senhor deseja, né? O que agrada ao Senhor, né? Que sejamos filhos dedicados, né? Sejamos homens e mulheres perseverantes, tá? Que não tenhamos medo do trabalho árduo, né? E às vezes o trabalho árduo não é apenas o trabalho árduo do trabalho natural, de fazer aquilo que nós, mas o trabalho árduo de crer, o trabalho árduo de confiar no Senhor, o trabalho árduo de estarmos na presença do Senhor, de estarmos firmes com o Senhor, mesmo quando as situações são complicadas. Então existe um trabalho árduo, uma dedicação nossa em perseverar no caminho do Senhor. Tá? Então ele fala de perseverar, e perseverar inclusive diante da perseguição, né? Então ele fala aqui, vocês não podem tolerar homens maus, tá? Impostores, ele usa essa expressão impostores aqui. Então o que o Senhor está dizendo? O Senhor elogia, ele está colocando, olha, vocês não toleram, vocês não permitiram, né, que na fé de vocês, na construção da fé de vocês fossem levados por ensinos errados, por comportamentos errados, né? Então mesmo uma sociedade que está à volta de vocês, uma sociedade idólatra, uma sociedade pagã, uma sociedade mística, uma sociedade cheia de crendices, vocês não fizeram, vocês não misturaram as coisas, vocês não se contaminaram com essas coisas, vocês estiveram perseverantes no ensino correto, né? E quando vocês viram gente com atitude errada, com comportamento errado, vocês não se associaram a eles, né? Vocês não toleraram esses maus comportamentos, né? Alguns até se apresentaram, tentaram chegar para vocês, se apresentando como pessoas espirituais, com autoridade, que é o que ele fala aqui. Vocês puseram à prova os que se dizem apóstolos e não são, né? Lembrando que apóstolo, gente, hoje ele tem muito mais o sentido de um missionário do que esse sentido de apóstolo que nós encontramos hoje nas igrejas, onde você vê que o apóstolo da igreja é o presidente da igreja, é o dono da igreja, é o chefão, né? O apóstolo, na verdade, ele tem um papel muito do enviado, né? O apóstolo é aquele que ia onde o evangelho não existia. Então o dom apostólico, tá? A igreja cristã, ela tratou o dom apostólico como um título, como um cargo, tá? Como se fosse o presidente da igreja, tá? E não está errado isso. O sentido apostólico é daquele que vai, né? Paulo era um apóstolo, por quê? Porque Paulo ia, e ele mesmo fala, olha, eu cheguei numa cidade, tem alguém pregando o evangelho, eu vou embora, eu parto para outra. Então a preocupação de Paulo não era criar alguma coisa onde ele fosse o grande nome, na verdade ele ia nos lugares para que Jesus fosse conhecido. Então o dom apostólico ele tem muito a ver com os missionários,
tá? Muito mais como missionários do que a gente acaba vendo nos dias de hoje, tá? Só um gancho importante, porque é vocês entenderem, né, quando ele fala pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são. Então, na verdade, assim, o que eles puseram à prova? A prática, né? O caminhar. Eles viram o quê? Que na prática, seja o ensino, seja o comportamento dessas pessoas, não era o comportamento que estava ligado ao que as Escrituras apresentam como verdadeiras. Tá? Então ele fala que vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Então o Senhor elogia, tá? Ou seja, eles perseveraram, mesmo com provas, mesmo com lutas, mesmo com perseguição, eles não desanimaram, tá? Eles não desanimaram e eles continuaram firmes. Então eles não suportaram os falsos, eles não suportaram, não aceitaram falsos mestres, tá?